Gênesis capítulo 21. Algumas pessoas ainda folheando. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nesse momento, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença para ouvir a Tua palavra, Pai. Para de forma, Senhor, maravilhosa, o Senhor venha falar conosco, Senhor. Da forma com que o Senhor sabe que nós precisamos, não com a qual nós queremos, Pai, mas com a qual nós precisamos. E o Senhor conhece cada coração aqui. O Senhor conhece cada vida, são Teus filhos. O Senhor conhece a necessidade, Senhor, espiritual. O Senhor conhece a sede, Senhor, da Tua palavra, Senhor, em cada coração nesta manhã. Visita, Senhor, as nossas vidas, que a Tua palavra venha de impacto com o nosso espírito, e que o Espírito Santo possa trabalhar em nós, para que nós possamos estar com o nosso ouvido sensível à Tua palavra, e que nós possamos guardar, Senhor, no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos que aqui está presente, a minha vida, Senhor, que diminua o meu eu, que cresça o Senhor neste lugar, que o Senhor fale para com a Tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, porque eu não tenho nada a oferecer, mas aquele que é e se faz presente no nosso meio, esse sim, pode falar conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 21. A partir do versículo 14, que nos diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhes Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Somente até aqui, uma palavra bastante conhecida. Eu já fiz até a abertura de culto com essa palavra. E foi o que o Senhor colocou no meu coração nessa madrugada, para falar um pouco da história de Agar conosco nesta manhã. Agar era uma egípcia, e é possível que Agar tenha sido adquirida por Abraão durante o período em que ele ficou no Egito. E nós conhecemos a história, né, que Sara, ela recebe da parte do Senhor a promessa de ser mãe. Mas Sara, ela não dá crédito à voz do Senhor, ela não dá crédito àquilo que o Senhor falou, devido já ser de idade e estéril, e ela não deu crédito. E ela, como muitas vezes, como nós, queremos sempre dar um jeitinho nas situações em nossa vida. Quando o Senhor fala conosco e fala que vai acontecer algo, e nós não sabemos esperar, e nós não sabemos se posicionar para esperar no tempo do Senhor, nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos fazer as coisas
acontecerem mais rápido. E foi o que a Sara fez. Ela planejou para que Abraão se deitasse com Agar, para que se desse um filho a ele. E a gente conhece a história onde Agar realmente tem um filho, né, engravida de Abraão, e isso já começa a causar problemas na casa, porque Agar começa a menosprezar Sara. Agar concebe de Abraão e ao descobrir, outro dia eu falei sobre isso aqui, é uma alegria quando a gente descobre que vai ser mãe, quando a gente descobre que vai ter um filho, quando você tem o desejo de ser mãe e você está num processo onde você está buscando engravidar, quando você sabe, é uma alegria. É uma alegria para casa, para o pai, se já tem um filho na família, para o irmão. É uma alegria para os demais da família, se alegram, já começa a perguntar se vai ser, será que vai ser menina? Olha, eu acho que vai ser menino. E é aquela alegria, e aonde a gente chega, você pode ver, aonde chega uma gestante, ela está sempre envolvida com alguém ali, sempre perguntando como está o bebê, e essa barriga, e você já sabe o que é. E depois que nasce, mais ainda. Eu costumo dizer que quando a gente está gestante, tem que aproveitar, porque depois que nasce, o bebê anda de colo em colo e a mãe é esquecida, né? Mas aqui, Agar começa a menosprezar Sara, porque ela está grávida, Sara não. Sara não pode ter filhos. Sara não deu filho ao seu marido. E com isso, com ela menosprezar Sara aflige Agar e Agar foge. A gente consegue ver isso no capítulo 16. A partir do 4. E ele entrou a Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está nas tuas mãos, faz-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai e ela fugiu da sua face. Ela foi menosprezada, pelo que a gente lê, até Abraão deixou Sara de lado. Porque é novidade, é um filho, é o que ele queria. Mas existe uma situação aqui que nós precisamos entender. Era o que Abraão queria, Sara planejou, fez com que a sua serva se deitasse com o seu marido, mas não era plano de Deus. Não era plano de Deus, por isso que eu disse no início, Deus fala e nós não temos paciência de esperar. Eu vou dar um jeitinho, eu vou fazer algo com que o processo acelere, com que as coisas aconteçam. Meus irmãos, nessa manhã, diante da palavra que o Senhor colocou no meu coração, com temor, eu quero dizer para você, se Deus falou, espera no Senhor. Espera no Senhor. Que dificuldade é essa que nós estamos vivendo, que nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus, dar crédito à voz de Deus? Não, eu prefiro manipular, dar um jeitinho, fazer um novo projeto. O seu projeto é melhor que o projeto de Deus? Será que o teu projeto é um projeto melhor que o projeto do Pai? Será que o teu plano é melhor que o plano dele? Nós acabamos de louvar aqui que o plano do Senhor para nós é perfeito, o plano de salvação. E aí a gente vê Agar fugindo.
E o versículo 7 do capítulo 16 diz: E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse a Agar, serva de Sarai: De onde vens? Para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo das tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamará o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço de Laai-roi, e eis que está entre Gades e Bered. Quando eu estava lendo esse texto, e o Senhor falando comigo, falando sobre deserto, Agar, ela passa por 3 desertos na sua caminhada. E eu entendo que é necessário nós passarmos por deserto. Deserto nos prepara, deserto trabalha em nós. Mas esse deserto que Agar passou, esse deserto que Agar foi parar, ela fugiu para lá. E existe alguns desertos na nossa vida que é o Senhor quem coloca, é o Senhor quem nos coloca. Outro nós queremos fugir. Agar, por ter sido afligida pela sua senhora, foge. E não era momento de Agar estar nesse deserto. Não era momento dela ficar nesse deserto. O anjo do Senhor fala com ela e pede para ela voltar e se humilhar diante da sua senhora. Por isso que eu disse que quando Deus fala, nós temos que ouvir a palavra do Senhor. Agar era uma serva de Abraão. Talvez quando foi para lá não servia ao Senhor. Não era uma pessoa entendida de quem era o Senhor. Mas no convívio com Abraão, com Sara, ela teve essa oportunidade de se entregar, de se envolver, ao ponto que nós vemos no texto que o anjo do Senhor fala com Agar e ela escuta. E ela diz que não olhei eu também para aquele que me vê. O Senhor também estava vendo Agar. Afinal, Agar foi implantada num plano que Sara planejou, a qual ela não pediu para ser colocada. Não lhe perguntaram se ela queria. Ela foi colocada ali, planejou, fez tudo, concebeu. E Agar, parece que nesse contexto consegue ouvir mais a voz do Senhor do que a própria Sara. Existe deserto que nós escolhemos ir. Existe deserto que em meio ao desespero, à aflição, em meio ao momento que nós estamos vivendo, nós queremos correr para o deserto. Mas se não é o Senhor quem nos manda, quem nos coloca, tem que voltar. E aí Agar volta para a casa da sua senhora. E aí a gente vê que o anjo aparece a ela, o anjo fala com ela, ela volta. E aí no capítulo 21, ao qual eu li, Agar está sendo despedida. Agar está sendo colocada, vou usar esse termo, para fora da vida de Abraão e Sara. Está sendo colocado para fora.
E o próprio texto diz que no meio do deserto, sem saber para onde ir, acaba a água. E na cabeça de Agar, ela pensa que é o fim. Ela pensa que acabou, ela pensa que não tem mais solução para aquilo que ela está vivendo naquele deserto. Só que Agar esqueceu da promessa. Agar não estava nos planos do Senhor para dar filhos para Abraão. Mas já que Sara planejou, já que Sara colocou nesse contexto, o anjo do Senhor falou com Agar e disse que do seu filho faria uma grande nação. Mas ela esqueceu da promessa. Agar esqueceu da promessa. Em meio ao desespero, no deserto, sem água, ela esquece que lá atrás, quando ela também se encontrou no deserto, para onde ela fugiu, o Senhor falou com ela e disse que do seu filho faria uma grande nação. E como Agar esquece, nós também esquecemos, né? Quantos de nós esquecemos das promessas que o Senhor nos fez? Nós somos seres humanos muito complicados. A Cris, como psicóloga, pode até conversa com ela, porque você vai ver os atendimentos. Ser humano é um negócio complicado. Porque se Deus não faz, a gente quer dar um jeito. E se Deus fala que faz e a gente é despedido da forma com que Deus quer para o deserto, a gente esquece do que Deus falou. A gente não pensa, não para e pensa, peraí, eu estou no deserto, mas o Senhor falou comigo em um outro deserto que eu estive, que não foi Ele que me colocou, fui eu que fugi para lá, dizendo para mim que do meu filho, da minha descendência, teria uma grande nação, teria um grande povo. Não, mas como Agar é representação de nós, seres humanos, inquietos, queremos as coisas para já, não é para amanhã. É para agora, é para hoje. Ela esquece da promessa que o Senhor fez. Agar, ela passou pelo deserto de Sul, que nós acabamos de ler no capítulo 16, no verso 7. Nesse deserto, Deus fala para Agar voltar e se humilhar à sua senhora. Deus faz-lhe uma promessa. E Deus sabe o fim antes do começo. Quando Deus falou com Agar sobre o seu filho Ismael, sobre o que o Senhor faria com ele, é porque Deus verdadeiramente, Ele conhece, Ele sabe o fim antes do começo. Nós que temos ansiedade de querer saber o final, aonde nós vamos parar, o que vai acontecer, o que será agora, Senhor? Eu estou no deserto, sem água, meu filho vai morrer. Igreja, você esqueceu da promessa que Deus te fez? Se você esqueceu da promessa que Deus te fez, eu quero te dizer que Ele sabe o final antes do começo. Porque Ele é Deus, Ele já conhece todas as coisas. Como diz o nosso pastor, Ele já nos vê lá na frente. Aí a gente quer começar o começo nos vendo, no final. Deus nos vê lá no final. Não é para nós começarmos pelo final. Começo é começo. Deserto é deserto. Mas se Ele tem uma promessa, você vai chegar até o final. O que você está fazendo da sua vida? Que propósito é o seu?
Aonde você foi implantado. Que você diz que não tem jeito, que não tem valor, que não vai conseguir, que não sabe. Quando o Senhor se apresentou a você, Ele te fez uma promessa. Ele falou com você. Aí você se desespera. Aí você deixa a aflição e o desespero tomar conta da sua alma, esquecendo-se daquilo que Deus te falou. E sabe o que acontece? Muitas das vezes, você para, desiste, porque você não está vendo nada acontecer. O texto diz: H pega o menino, coloca embaixo de uma árvore, se distancia para não vê-lo morrer. E a promessa? E quando o anjo falou com ela lá no capítulo 16? E quando Deus falou com você? Ah, irmã Silene, para mim não dá não. Eu vou deixar aqui os meus dons, os meus talentos, o meu chamado embaixo dessa árvore. E eu vou me distanciar porque para mim não dá mais. Para mim não dá mais. Eu não aguento esse deserto. Eu não vou conseguir vencer esse deserto. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Tem deserto que você vai. Tem deserto que Deus te planta. Que Deus te coloca. E tem deserto que Deus faz você habitar. Versículo 21 do capítulo 21. E habitou no deserto de Parã. Tem deserto que você procura aí. E o Senhor diz que é para voltar. Outros Ele coloca você. E o outro Ele faz você habitar. Dá para habitar em deserto? Dá. Está aqui. Que deserto que você está? O que você foi? O que Deus te colocou? Ou você já está habitando no deserto? Porque, como eu disse, H passou pelo deserto de Sul. E o Senhor fez ela voltar, porque Deus sabe o que tem dentro de nós. Ele sabe o que verdadeiramente nós precisamos, irmãos. Era um período necessário que H voltasse para a casa da sua senhora. Mas chegou um tempo onde ela ia ser despedida para o deserto. Só quero te dizer uma coisa. Seja passivo no processo. Seja passivo no processo. Marcelene, não é fácil. Não é. Quem disse que seria fácil? A Bíblia diz para nós que seria fácil, que seria alegria, vitórias, 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 vitórias. Não. Que teríamos aflições. E por que é que você só quer coisas fáceis? Coisas boas? Desfrutar de coisas maravilhosas? Eu não consigo viver, passar no deserto. Eu prefiro deixar minhas coisas ali embaixo da árvore e parar, desistir. Pois bem, se você quer parar, é você que está anulando o plano, o projeto e as promessas de Deus para a tua vida. Ele não. Ele não. Segundo deserto que Agar passa é o deserto de Berseba, que é onde ela é despedida. O texto diz, no versículo 14, parte B, que diz que o menino e despediu-a, e ela foi andando errante no deserto de Berseba. E o terceiro
Deserto é o de Parã, que é onde o Senhor diz que habitaram. Era Deus com o moço, ele cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro. O Senhor tinha uma promessa na vida de Ismael e uma promessa na vida de Isaque. Ismael deu origem à nação árabe, Isaque à nação judaica. Isso está ali em Gênesis 25, do 12 ao 18. Fala sobre a descendência de Ismael. Fala sobre este menino que a mãe coloca debaixo de uma árvore para não ver morrer. No deserto, Deus muda destinos. No deserto, Deus muda histórias. No deserto, Deus trata coração. No deserto, Deus trata. Eu não sei qual que é o seu deserto, mas Deus sabe. Eu não sei qual que é o seu deserto, se o deserto que você está é o que você fugiu, é o que Deus pediu para Abraão despedir Agar e Ismael para o deserto de Beceba. Eu não sei se você está indo errante pelo deserto, e eu não sei se você está habitando no deserto. Mas Deus sabe. Talvez pode ser um deserto de diagnóstico inesperado. Talvez seja um deserto de sequidão espiritual. Talvez seja um deserto de problemas financeiros. Talvez seja um deserto conjugal. Talvez seja um deserto de conflitos. Eu não sei. Mas o meu Deus sabe. Ele te conhece. E hoje, nessa manhã, Ele está dizendo para nós: lembre-se da promessa. Aonde foi que Deus falou com você? Com Agar foi no deserto de Sul. E com você foi em qual deserto? Foi aonde? Em qual deserto Deus falou contigo? Em qual deserto Deus falou contigo? Para Agar e Ismael saírem da casa de Abraão para o deserto representava a morte. Representava a morte. Mas no caso deles, trouxe algo que talvez o ser humano considere que é valioso na vida. Para Agar e Ismael trouxe liberdade. Trouxe a liberdade de Ismael construir uma família, ter descendentes. Quando nós pensamos que tudo está acabado, que tudo está terminado, na verdade, o nosso Deus está apenas começando. Porque foi assim na vida de Agar. Quando ela achou que estava morrendo, que ela ia ver o seu filho morrer e que também ela ia morrer, estava começando uma nova história. Estava começando um novo projeto, estava começando um plano especial de Deus na vida de Agar, a qual o Senhor havia falado com ela. A qual o Senhor havia falado para ela que iria fazer na vida do seu filho. Nós somos tão desesperados que não conseguimos enxergar isso. Que talvez o que nós estamos vivendo representa dor, morte, representa sofrimento, tem representado para você angústia, tristeza, mas é o começo de uma nova história.
É o começo daquilo que Deus prometeu na tua vida. Como que você quer uma nova história, iniciar uma nova história com Deus, se você não tem experiência? Deserto nos faz ter experiências. Deserto nos faz ter experiência. No deserto nos faz enxergar, tirar algumas lições. Confiar na soberania de Deus. Saber que o Senhor tem providência divina. Primeiro, confiar na sabedoria de Deus. Segundo, que Ele tem providência divina. Deus providenciou para a vida de Agar e Ismael no deserto. Deus providencia o que é necessário para nós sobreviver, irmãos. Você quer algo mais? Ele diz, é o necessário para sobreviver. Terceiro, que nós tiramos lições no deserto. Não prejudique ninguém. Nossa tendência quando alguém nos faz mal é revidar. É pagar o mal com o mal. Sara quis prejudicar Agar. E isso não era da vontade de Deus. Deus estava vendo. Mas Deus fala a Abraão, despede-a. Porque o Senhor já sabia do plano que Ele tinha para Agar e Ismael. Quarta lição. Abra os olhos para ver o impossível. Abra os seus olhos para ver o impossível. Havia um poço e Agar não tinha visto. Tão apavorada que estava. Mas quando orou, Deus falou para ela, abre os olhos. E ela viu o poço de água. Abra os seus olhos para ver o impossível no deserto. Você não está enxergando nada? Você não está vendo nada? É o teu desespero. É a tua aflição. É o medo de morrer. É o medo de não aguentar. Outra lição no deserto. Erga a sua voz e clama a Deus. Às vezes é preciso chorar com intensidade, com lágrimas de verdade, apresentar ao Senhor. É tão difícil quando nós enfrentamos desertos. E nós falamos com Deus. Nós erguemos a nossa voz, nós clamamos. No caso de Agar, a resposta veio imediato. O anjo falou com ela. Mas às vezes nós vamos passar por um processo de silêncio de Deus. Mas erga a sua voz e clama a Ele. Se limitar em ficar em silêncio é pior ainda. Rasga o seu coração, fala para Ele, Senhor, eu não aguento mais. Faça igual a Agar, eu vou deixar esse menino aqui porque eu não quero ver morrer de sede, de fome. Apresente a sua situação ao Senhor. Enfrente o medo. Sexta lição, enfrente o medo. Deus fala com Agar para não ter medo. Olha, e ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhes, que tens, Agar? Não temas. Porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Não tenha medo.
Estamos vivendo uma época que tudo nos aflige, tudo nos traz medo, insegurança, é verdade. Somos seres humanos. Mas deixa eu te falar, tem alguém que você pode contar, confiar, se abrir, erguer sua voz. Você acha que eu também não tenho medo? Eu cheguei aqui hoje com medo de subir aqui em cima, que eu nunca tinha sentido na minha vida. Nunca. Eu cheguei na Ana e falei, Ana, vem aqui comigo. Vamos ali no quartinho orar. Apresente os seus medos ao Senhor. Ele acalma a alma. Pode ser que você dê continuidade no deserto, mas Ele traz paz. Ele traz tranquilidade. Ele diz assim, olha, eu estou ouvindo. Eu ouvi o moço. Eu ouvi a voz do rapaz. Sabe o que é isso? É o Senhor nos ensinando que nós precisamos falar. Nós precisamos expor verdadeiramente diante do Senhor as nossas aflições. É um tal da gente murmurar, reclamar, dizer que nada está bom. E depois a gente quer bênção. Você pode parar e prestar atenção que crente reclamão, ele sabe mais reclamar do que agradecer. E quando ele recebe, o que ele menos faz é agradecer. É como se Deus tivesse a obrigação de fazer. 7ª lição. Levante-se e lute. O anjo mandou que ela se levantasse e fizesse a sua parte. Mostrou para ela o poço e disse para dar água ao menino. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Deus aqui falando com Agar, lembra? Agar, você lembra que no capítulo 16 eu falei para você que do teu filho eu faria uma grande nação? Tu esqueceste da promessa? Mas eu não. Ergue este menino. Levanta o moço, pega pela mão. Porque dele farei uma grande nação. Agar foi para um deserto que ela quis ir. Esse foi o Senhor que a enviou, quem a conduziu. E pela segunda vez Deus fala com Agar. Farei do teu filho uma grande nação. Então levante-se e lute. E aí o texto vem dizendo que o moço cresceu e habitou no deserto. 8ª lição. Adapte-se aos novos tempos. Agar e Ismael tiveram que se adaptar ao deserto e viver uma nova vida, diferente do que eles viviam com Abraão e Sara. Nada lhe faltou. Mas tiveram que se adaptar. Irmãos, não recuse o que é novo de Deus para você, para a sua vida. Em nome de Jesus. Não recuse o novo de Deus para a sua vida. O que é novo de Deus para a sua vida e para a minha vida. Marcelene, como assim? Como eu disse, o Senhor conhece o final antes do começo. Ele já sabe o que vai acontecer. Então, o novo de Deus para mim e para você, Ele já sabe o que vai acontecer. Só que a gente, pelo processo que estamos passando de início de deserto, queremos parar e desistir. Então, nesta manhã, o Senhor diz para mim e para você, não recuse o que é novo de Deus para você. Deus, Ele nos dá novas oportunidades. Deus nos deu novas oportunidades para Agar e Ismael. Às vezes, precisamos sair do tradicional
Às vezes precisamos sair do tradicional. Que tradicional é esse, irmã Silene? Às vezes é sair do conforto que nós estamos para ir para o deserto. Porque Agar e Ismael estavam muito bem acomodados, muito bem acolhidos com Abraão. O Senhor fala para despedir Agar. E o texto diz que ele levantou pela manhã de madrugada, tomou um pão e um odre de água. E deu para Agar sair naquele deserto. É só com pão e água que ela saiu. Eu não sei como você saiu, o que você saiu carregando. Mas Deus tem novas oportunidades no deserto. Agar poderia sair com Ismael com gados, com animais, com mais providência? Podia, se Abraão quisesse, podia. Mas foi só com água e pão. Então, às vezes, precisamos sair do tradicional, da nossa vida convencional, confortável, boa, que não nos falta, para irmos para o deserto. Nona lição. Treine para batalhar. Treine para batalhar. Ismael teve que treinar com flecha, se tornou flecheiro, para defender sua mãe, seus bens. Por isso, quando vencemos uma batalha, irmãos, não devemos nos acomodar. E sim continuar treinando. E sim continuar avante. E sim continuar buscando a presença do Senhor. E sim continuar verdadeiramente se dispondo na presença do Senhor. Porque há pouco tempo parecia tudo estar perdido. O Senhor disse para ela: não temas. Deus envia o socorro na hora certa. Deus é poderoso. Mas nós vamos viver outros desertos. Esse é um deserto de oportunidades, de adaptação, de uma nova história, de um novo plano. Mas vamos enfrentar outros desertos e nós precisamos estar preparados. Precisamos estar bem treinados para batalhar, para buscar verdadeiramente a presença do Senhor, para nos dias difíceis nós lembrarmos quem Ele é em nossas vidas. Sabe o que é interessante? Que eu acho maravilhoso? Eu sempre que falo da palavra de Deus, eu vou sempre me emocionar. Porque esse nosso Deus é lindo demais. Lindo demais. O versículo 15, voltando aqui: consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se da distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. Irmãos, sabe com quantos anos Ismael morreu? 137 anos. Que Deus maravilhoso é esse? Uma mãe preocupada em algum momento ver o seu filho morrer, porque não está vendo nada, não está conseguindo enxergar nada, é só o desespero e a aflição. O Senhor havia feito uma promessa para Agar, que do seu filho seria uma grande nação.
E aí a gente chega à conclusão: Ismael morreu com 137 anos. Que promessa maravilhosa é essa? Que para uma mãe acha que um filho vai morrer. E como eu disse, o Senhor conhece o final, não o começo da nossa história. E o final da história de Ismael é morrer com 137 anos de vida. Para nós está acabando hoje. Para você, sua vida está acabada hoje. Para você, não tem mais jeito. Não sei mais o que eu vou fazer. Não tenho mais o que fazer. Ei, deixa eu te dizer que se há uma promessa da parte de Deus, há vida, há esperança, há projeto, há planos, há novas oportunidades. Mas se você se entregar, se você não conseguir ouvir a voz de Deus, se você não conseguir abrir os teus olhos e ver a providência do Senhor, realmente, pode ser que para você esteja acabando ou já esteja acabado. Mas se você ainda tem sensibilidade em ouvir a voz do Senhor, Ele está dizendo nesta manhã que há novas oportunidades. É escassez espiritual? Eu tenho água que mata a sede, que mata essa sequidão que está aí dentro. Eu tenho vida, eu tenho providência, eu tenho salvação. O nosso Senhor tem. Ele tem pão, Ele tem água, Ele tem vida, Ele tem providência. Ele tem surpresa. Assim como Ismael não morreu naquele deserto, se você estiver atento à voz de Deus, clamar por Ele, chamar o nome dEle, você não vai morrer nesse deserto. Mas sabe qual é o segredo dessa história? É a oração, é o choro, é clamar, é buscar. O texto diz que o anjo do Senhor disse a Agar que ouviu a voz do rapaz, de lugar onde estava. Será que Deus pode ouvir a sua voz de onde você está? Será que Deus pode ouvir a sua voz nesse deserto que você está? Irmã Silene, foi um deserto que eu entrei, pois Ele manda voltar. Irmã Silene, é um deserto que o Senhor está me colocando, pois bem, Ele vai ouvir a tua voz. É um deserto que eu já estou habitando. Ele tem oportunidades nesse deserto. E o que aquilo dizia que era morte, é vida. E esse moço formou-se uma grande nação e morreu com 137 anos de vida. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus.